estamos falando de mudanças que podem impactar diretamente o bolso e a vida de milhões de brasileiros. Se você trabalha como autônomo, empreendedor, fique comigo até o final. Fala pessoal, beleza? Hoje o papo é sobre a nova declaração do imposto de renda. A Receita Federal fez novas regras que envolvem a declaração de imposto de renda para quem recebe pagamentos via Pix e cartão de crédito. Esse tema está gerando muita polêmica e não é para menos. Afinal, estamos falando de mudanças que podem impactar diretamente o bolso e a vida de milhões de brasileiros. Se você trabalha como autônomo, empreendedor ou mesmo usa essas formas de pagamento no dia a dia, fique comigo até o final, porque vamos conversar sobre os detalhes dessas mudanças, como elas afetam a gente na prática e o que dá para fazer para não ser pego de surpresa. E o melhor, vamos fazer isso de uma forma bem leve, como um bate-papo mesmo, para que todo mundo entenda de uma forma direta. Então vamos lá. O que está acontecendo? Bom, a Receita Federal decidiu intensificar o monitoramento sobre as transações feitas por meios digitais. Isso inclui operações via Pix, que virou febre no Brasil, e também pagamentos feitos com cartão de crédito. A ideia principal, segundo a Receita, é cruzar essas informações com as declarações de imposto de renda, buscando intensificar inconsistências. Agora, as instituições financeiras e operadoras de cartão de crédito precisam informar à Receita todas as movimentações que ultrapassem R$ 5.000 mensais para pessoas físicas e R$ 15.000 para pessoas jurídicas. Esses dados serão enviados semestralmente por meio do sistema e-financeiro. Parece simples, não é mesmo? Mas na prática, isso levanta muitas dúvidas e preocupações. De acordo com a Receita, o objetivo é combater a evasão fiscal e aumentar a transparência tributária. Em outras palavras, eles querem garantir que todo mundo esteja declarando corretamente seus rendimentos e pagando os impostos devidos. Se por um lado isso faz sentido, porque ninguém gosta de ver pessoas ou empresas burlando o sistema e deixando de contribuir, por outro, traz um impacto significativo para quem já está acostumado a usar essas ferramentas no dia a dia. Quem pode ser afetado? Essa é a grande questão. Muita gente já está preocupada com os efeitos dessa fiscalização. Vou listar alguns exemplos para facilitar. Por exemplo, trabalhadores autônomos, profissionais como designers, motoristas de aplicativo e outros que recebem seus pagamentos via Pix precisam ficar atentos. Se você movimentar mais de R$ 5.000 por mês e não declarar esses valores corretamente, pode enfrentar problemas. Agora também os pequenos empreendedores. Quem tem um pequeno negócio e usa o Pix ou cartão de crédito como principal meio de pagamento também pode sentir o impacto. Muitas vezes, esses empreendedores não têm uma estrutura contábil robusta, o que pode complicar a organização das finanças. Também profissionais liberais, como médicos, advogados, dentistas e outros profissionais que recebem de várias fontes, precisam tomar cuidado para que suas declarações sejam consistentes com os dados enviados pelas instituições financeiras. O que vai acontecer com o Pix? O Pix chegou para revolucionar os pagamentos no Brasil. Ele é rápido, prático e tem custo zero na maioria das operações. Mas, com essas mudanças, a percepção de muitos usuários pode mudar. Afinal, a fiscalização mais rigorosa pode acabar criando um certo receio em utilizar a ferramenta, especialmente entre pequenos empreendedores. Muita gente vê isso como um movimento contraditório. Por um lado, o governo incentiva o uso do Pix, mas por outro, implementa medidas que podem desestimular o uso, devido ao medo de penalidades. Agora entenda como vai funcionar a forma do Pix e a forma do cartão de crédito. A resposta é simples, vai depender muito. Se você recebeu dinheiro via Pix por algum serviço prestado, como aluguel, consultas médicas ou qualquer outra renda, esse valor deve ser declarado como rendimento tributável.
No entanto, se os valores recebidos via Pix são doações ou transferências patrimoniais, eles também precisam ser declarados, mas em uma ficha específica para doações. Agora vamos falar sobre o cartão de crédito. Muitas pessoas também estão preocupadas com a declaração dos valores com o cartão de crédito. A resposta também é simples. Não é preciso declarar cada transação individual feita no cartão de crédito. O que você precisa declarar são os valores que deram origem às transações, como salários, aluguéis, rendimentos de investimentos, entre outros. Agora aqui vem uma dúvida comum. Se, por exemplo, eu recebi uma doação via Pix, eu preciso declarar? A resposta é sim. Você precisa declarar a doação, mas em uma ficha específica para doações, e o beneficiário também precisa declarar os valores recebidos. Isso pode parecer complicado, mas é essencial para evitar multas e processos por sonegação fiscal. Outra dúvida comum também: se eu comprei um carro com um cartão de crédito, eu preciso também declarar? E também é assim: você precisa declarar o valor do carro como um bem adquirido, mas não precisa detalhar cada pagamento feito com o cartão de crédito. As opiniões sobre essa mudança do imposto de renda variam entre a necessidade de combater a sonegação fiscal e tornar o sistema tributário mais justo, mas ao mesmo tempo, outros discutem que não dá para ignorar o impacto que isso pode ter sobre quem já está lutando para se manter no dia a dia com suas obrigações. Essas mudanças não podem ser um motivo para gerar mais medo ou inseguranças, especialmente entre pequenos empreendedores e trabalhadores autônomos. Na minha visão, falta diálogo e transparência. Se a Receita quer implementar essas mudanças, precisa oferecer mais educação fiscal e facilitar o acesso a informações claras. Muita gente ainda não sabe como funciona o processo de declaração e isso é um problema sério. E aqui vai algumas dicas para você se adequar. Se você está preocupado com essas mudanças, aqui vão algumas dicas que podem ajudar a se preparar. Primeiro, organize suas finanças. Mantenha um registro detalhado de todas as suas transações financeiras. Pode ser em uma planilha simples ou um aplicativo de gestão. Segundo, busque orientação profissional. Se possível, consulte um contador ou especialista em tributação. Eles podem te ajudar a entender melhor suas obrigações e evitar problemas futuros. Terceiro, esteja atento aos limites. Se você movimenta mais de R$ 5.000 por mês via Pix ou cartão, é essencial garantir que esses valores estejam sendo declarados corretamente. Quarto, invista em educação financeira. Quanto mais você souber sobre como funciona o sistema tributário, mais preparado estará para lidar com essas mudanças. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever para mais conteúdo como este. Até a próxima!